Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Então, eu vou mostrar mais uma vez aqui, explicando com mais detalhes o exercício, porque eu tô vendo que vai precisar, mas eu já vou avisando, o vídeo vai ficar um pouco demorado, porque eu vou explicar ele o que é para fazer aqui, em tudo como é para fazer, como que vocês vão fazer para entregar esse exercício aqui, tá? É o seguinte, vou aproveitar lá o que eu tinha feito já, né? Aqui, eu só, essa parte aqui do anel, eu só desenho em planta assim, tá? Para poder enxergar melhor aqui, tá? Aqui são os difusores, aqui aqui eu tenho os bicos projetores aqui, tá? Eu representei por letras aqui, menos essa daqui, que aqui é o ponto de conexão da onde vai entrar a água, que no nosso caso é o agente extintor, tá? Então aqui nós vamos ter um bico projetor aqui, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, que vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Eu dei aqui a pressão aqui nesse ponto aqui mais distante, né? Eu estou adotando aqui um diâmetro de 15 metros, mas vocês podem pegar outro diâmetro também. A única coisa que vocês vão ter que precisar verificar é esse espaçamento aqui. Porque de acordo com esse afastamento aqui está o tanque, né? E aqui está o anel. Eles são afastados. De acordo com esse afastamento aqui, vai ter um leque de projeção do agente extintor. Ele vai abrir e vai espalhar. Né? Esse espalhamento é dado de acordo com aquele catálogo que eu tinha mostrado para vocês. Então, vai ser importante vocês escolherem o bico projetor correto, né? Para poder não ter vazios aqui. Imagina que vocês peguem um bico projetor que ele tem um leque, uma angulação ali de aplicação do agente extintor muito fechado. E daí vocês não conseguem, vai ter uma parte aqui, ó, presta atenção no cursor do mouse ali. Imagina que tem uma inclinação aqui assim, ó, e aqui uma inclinação aqui assim, e daí fica um vazio aqui no meio, né? Então vocês vão ter que escolher um bico, um modelo que atenda essa necessidade aqui de cobertura também, né? E qual o catálogo? Aquele lá que eu tinha mostrado para vocês, esse aqui. Pera aí. Por que não tá vindo? Veio. Então esse catálogo aqui, né? Vocês vão ter aqui, de acordo também com o diâmetro, o diâmetro do tanque que vocês vão adotar lá. Né? Tem gente que adotou 10, eu adotei 15 aqui quando eu estava explicando, né? Mas vocês adote um diâmetro aí. Eu adotei 15 por causa do nosso material de estudo. Deu que os exemplos lá estavam com 15. Vocês podem adotar aí, ver o diâmetro que vocês acham melhor, tá? E daí vocês vão adotar um espaçamento. Isso aqui é o espaçamento do bico projetor até o costado do tanque. Isso aqui, ó. E daí vocês, de acordo com esse espaçamento aqui, vão ver a abertura aqui de projeção, né? Ele está atendendo o espaçamento lá que eu pus. Você vê que o exercício está propondo 17 bicos, né? Verifiquem, tá? Vocês vão verificar isso daí.
voltando aqui para o nosso exercício, né? Então, definido isso, né, eu tenho aqui uma pressão aqui, eu consigo calcular a vazão ou obter aqui pelo nosso ábaco também, né? Eu consigo calcular a vazão de acordo com esse K aqui, né? Ou eu vou pelo ábaco. Se eu for calcular, é essa fórmula aqui, ó. Vazão é o K vezes a raiz quadrada da pressão. Qual pressão? Aquela pressão que eu tinha dado lá, 3 kg força. Né? Vamos supor que eu escolho esse modelo aqui, MV19, né? MV19, que para 3 kgf, 3 kg por centímetro quadrado, vai dar aqui um pouco acima de 60 litros, né? Vocês podem calcular também, tá? E daí vocês vão na tabela aqui embaixo e busca o K, tá? O K, de acordo com o modelo que vocês escolheram. No caso que eu peguei é 36,6. Se vocês pegarem o outro lá, 25,7, por aí vai, tá? E daí como que eu verifico o espaçamento? Vamos ver aqui, né? O espaçamento aqui, ó. Prestar atenção no cursor do mouse aqui comigo, tá? Vamos supor que eu peguei o MV19, que tem esse ângulo defletor aqui de 110 graus, né? E que eu estou espaçando ele ali mais ou menos a 80 centímetros. Vamos supor que eu afastei de 1 metro, para ficar mais fácil de ver aqui. Afastei 1 metro, tá? 1 metro vai dar aqui, ó, nessa linha aqui. Batendo aqui com essa linha vermelha aqui, que condiz ao defletor de 110 graus, eu vou ter aqui uma abertura que vai de mais ou menos 1,5 até 1,5. Quer dizer, vai ser mais ou menos quase 3 metros ali de abertura, né? Quer dizer que o outro bico ele tem que estar de uma forma que quando ele tiver esse leque também, ele vai... a abertura do outro sim coincide com a abertura do que está do lado ali. Mais ou menos isso, né? E daí, se for 1,5 aqui para cada lado, por exemplo, vocês têm que afastar os dois bicos de 3 metros um do outro, mais ou menos, né? 1,5 metro, mais 1,5 metro, 3 metros de afastamento entre os bicos, né? Que vocês vão ter ali circundando todo o seu perímetro, tá bom? O que eu tinha feito lá no cálculo que eu mostrei para vocês, eu só calculei o perímetro, né? Calculei o perímetro do anel, né, que eu tinha lá. Se eu sei o diâmetro do tanque, eu estou afastando numa determinada também distância o anel do meu tanque, então eu calculo o perímetro do meu anel por π vezes o diâmetro, tá? E daí, como eu sei o número de bico, eu também posso voltar e ver qual que se enquadra aqui em mim. Posso fazer essa conta reversa também, se eu já tenho o número de bico certo para usar, tá bom? Vamos lá. O que mais? Tá, e daí acho que a gente já pode passar para o cálculo aqui.
montei uma planilhazinha aqui com base no material de estudo também, tá? Para verificação ali do equilíbrio, né? Porque vocês têm ali uma malha, né? Vocês têm um anel em que a água está chegando pela coluna, né? Tá vindo pela coluna e daí ela entra no anel e ela se divide para os dois lados ali. Qual é a forma em que eu não vou ter um anel equilibrado, né? Eu tenho parte da vazão vindo para cá e parte vindo para cá. Qual é a forma que eu não vou ter um anel equilibrado? É quando isso aqui for assimétrico, né? E que a grande parte das nossas instalações hidráulicas elas são assimétricas. Aqui eu coloquei simétrico por conta de facilitar as coisas, né? Mas quando vocês forem fazer aquela planilha lá que eu estava mostrando para verificação do equilíbrio dessa malha aqui, vocês vão perceber que ela já está equilibrada, né? Se eu tenho 3 kgf aqui, eu calculo a minha vazão, vai dar mais ou menos 60 litros por minuto, né? Lembra que eu tinha calculado aqui? Cadê? Aqui. 60 litros por minuto, né? Aqui. 3 kgf, linha vermelha aqui, mais ou menos 60 litros por minuto, tá? Eu tinha adotado aqui, dá um pouco mais, mas eu adotei 60 para facilitar a explicação, né? Então essa vazão que eu vou ter saindo lá naquele bico que está mais distante, nesse bico aqui da pontinha aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês poderem ver. Esse bico aqui, ó, da pontinha, tá? Esse bico aqui vai sair 60 litros por minuto. Então, para sair 60 litros por minuto, eu sei que está chegando 30 de um lado e 30 do outro aqui, certo? Para sair 60 aqui, certo? Não necessariamente. Eu tô jogando aqui uma vazão simétrica, né? Mas se a minha malha não fosse simétrica, isso aí eu ia ter que fazer aqueles processos iterativos que eu vou mostrar aqui para poder equilibrar isso, né? Talvez desses 60, poderia estar chegando 40 de um lado e 20 do outro. Ou algo assim, entendeu? Vai depender de como vai ser a sua instalação hidráulica. No caso aqui, eu tenho que partir, mas eu tenho que partir de alguma coisa, né? Então eu coloquei 30 de um lado, 30 do outro, tá? Que no caso eu já transformei em litros por segundo. Vai dar para enxergar aqui. Ah não, esse aqui esse exercício aqui eu tô usando essa planilha que eu fiz, eu tô usando esse aqui, tá? MV15. Vamos fazer por esse MV15 aqui, porque senão eu vou ter que mudar as coisas ali. 3 kg força, MV15. Ele tá aqui mais ou menos, né? Vai dar uns 40 e poucos, 44, por aí, 44 mais ou menos, né? Que é o que tá aqui, ó. 44, então 44, 22 para cada lado, né? Então ali no trecho eu coloquei A1 aqui, A1, A2, porque eu tava corrigindo o trabalho. Tá. Então, mas imaginem aqui, ó. Em vez de J, A, B, C, essa aqui tá A1 aqui, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17
e aqui é B, tá? Imaginem isso. É só mudar ali, tá? A nomenclatura das coisas, mas não... só para explicar como que tá a planilha aqui. Nesse trecho A1 até o A2, que é esse trechinho aqui, ó. Esse trechinho aqui. O que eu tenho ali? Eu tenho uma vazão de 22,26. E por que eu dividi por 60? Porque aquela vazão está em litros por minuto, né? Então só estou convertendo aqui para litros por segundo, tá? A vazão aqui, para aplicar naquela a equação de perda de carga que eu coloquei aqui, eu tenho que trabalhar em metros cúbicos por segundo, né? É uma equação aqui que é diferente dessa daqui, tá? Que eu tinha colocado. Vocês têm que verificar. Vou dar uma pausada aqui no vídeo. Eu vou passar a equação aqui para vocês também, se vocês não têm. Aqui, se vocês não tiverem, a equação é essa daqui, tá? Tá, estou utilizando essa daqui, ó, na minha planilha. Essa equação aqui, ela dá o resultado em MCA, metros coluna d'água, que é a mesma coisa que metro. A unidade de pressão, metro coluna d'água, dividida por metro. E o J, que é a perda de carga unitária, é MCA por metro, a vazão aqui é metros cúbicos por segundo. O meu coeficiente aqui, né, de rugosidade no material, tem que escolher, né? No caso ali, estou adotando um 100. E o diâmetro da tubulação ali, vocês têm que adotar em metros, tá? Uma coisa também importante aqui é isso daqui, ó, que eu quero passar para vocês também. Tomem sempre cuidado que o DN, por exemplo, DN diâmetro nominal 65 ou DN 100, ele não traduz o diâmetro interno da tubulação, tá? É um pouco diferente. Vou estar passando aqui para vocês também, para ficar correto. Vocês têm que verificar o diâmetro interno da tubulação, o diâmetro externo da tubulação e tirar da espessura, né? Que seria algo mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui. Eu tenho alguns diâmetros aqui de tubulação de aço carbono. 65. Eu tenho diâmetro externo aqui de 76,10 milímetros, menos a espessura. Eu estava adotando lá também de 100, por exemplo, aqui 114 e a espessura de 4,5. No caso ali do trecho de sucção, que eu nem estou cobrando muito, mas é bom vocês indicarem também no projeto de vocês, vocês vão ter que projetar o trecho de sucção, que o trecho de sucção ali vocês majoram, dão uma majorada na vazão, que vai acabar dando um diâmetro maior, né? Eu não sei se vocês tiveram a disciplina ainda, mas vocês vão ver que ali vai acabar dando um diâmetro maior no trecho de sucção, tá? Mas vamos ir por partes aqui, né? Então, o diâmetro externo 165 menos 2 vezes 5, né? Que é a espessura, né, de cada lado. E por aí vai. Essa aqui eu não vou deixar aqui, eu pode usar ainda. Então a perda de carga, o que é? Por aquela equação, né?
é a minha vazão em metro cúbico por segundo, que eu transformei aqui já, né? Metro cúbico por segundo, elevado a 1,85 dividido por 100, que é o C, aquele coeficiente de rugosidade do açúcar carbono que eu tinha colocado. 100 elevado a 1,85. Isso aqui dividido também, vezes, né? O diâmetro, né? O diâmetro aqui no caso, o de 65 está dando 0,0689 elevado a 4,85. Então essa daqui, ó, tá? E daqui deu a perda de carga quando eu multiplico, tá? Isso aqui não pode esquecer, que essa parcial da equação, isso aqui é a perda de carga unitária, isso não é a pressão em si, isso aí é aquele que é adimensional, como eu tinha falado, né? Metro por metro, né? É MCA dividido por metro, tá? Então vocês vão ter que multiplicar por metro isso. E por metro o quê? O comprimento da tubulação mais o comprimento relativo às excentricidades que você tem na sua instalação hidráulica. O que é excentricidade? Excentricidade é conexões, são válvulas, é tudo que vai dificultar a passagem da água, tá? E existem tabelas que transformam essas excentricidades em comprimento de tubulação, que sabem, de acordo com o que vai ter de resistência ali, de atrito para passar água, isso aí é convertido por essas tabelas de fabricante, tudo, um comprimento de tubulação que, multiplicando por esse cálculo que eu fiz aqui de Reisen-Williams, né, que é a perda de carga unitária, multiplicando por isso vai ser minha perda de carga total, tá? Então é isso, gente. Aqui eu tive minha perda de carga total quando eu multipliquei aqui, né? E por que eu coloquei menos? Por conta do sentido, que eu estava aqui, ó, atribuindo um sentido horário, né, como sendo um sinal positivo, né? Como eu tenho a vazão nesse trechinho aqui, ela está seguindo em sentido anti-horário, então eu coloquei menos, tá? Nós vamos colocar menos. Então, é isso aí, pessoal. Vocês vão calcular perda de carga de cada trechinho disso aqui. Fazem no Excel que fica mais fácil, tá? Perda de carga de cada trechinho, tá? E como é que é composto aquele é o comprimento de excentricidades aqui, né? Como é que é composto, né? Vamos ver. É o espaçamento do trecho de tubulação, né? Que seria o espaçamento ali entre os bicos projetores, que no caso aqui eu calculei, deu 1,95, mais 4,3. 4,3 do que? 4,3 é 4,3 é disso aqui, ó. T saída lateral, tá? 4,3 respectivo ao que? Ao meu diâmetro de 2,5, tá bom? 2,5 polegadas. E por que é saída lateral? Porque, lembrem, eu tenho aqui o meu... Eu tenho aqui o meu anel, né? E tem uma conexão aqui que vai ligar um prolongamento de tubulação aqui que vai acoplar ali que vai colocar o bico projetor, né? E ao mesmo tempo vai ligar esses dois trechos de tubulação aqui, então tem que ser um T,
Não tem que ser algo assim, tem que ser o T, né? E daí o T sai da lateral por quê? Porque a água está vindo e está saindo pela a parte central do T, né? E quando acontece isso, vai ter uma perda de carga, vai ter uma, isso é uma excentricidade, né? Tá, então é 1,95 mais 4,3 vai ser o meu comprimento total. Tá? Isso aí multiplicado pela a minha perda de carga aqui, unitária. Tá? E daí, para corrigir, para fazer aquela fórmula também lá que tem na apostila de vocês, que é o H sobre a vazão. O que é aqui, ó? Essa minha fórmula aqui, ó, esse, esse componente aqui de perda de carga dividido pela minha vazão. Esse aqui está em metros por segundo dividido por metros vezes segundo dividido por litro, tá? E daí eu vou também calcular a minha delta Q, que é respectivo à minha correção de vazão, né? No caso aqui, vocês vão ver que vai dar equilibrado. A somatória nos nós igual a zero, lembra que eu expliquei? Porque está simétrico já, né? Mas isso aqui faz parte do exercício fazer essa verificação, né? Isso daqui, ó, vocês vão ter essa correção, tá? Essa correção aqui, que vocês aplicariam a uma nova iteração, que vocês iam fazer isso aqui de novo tudo, se tivesse desequilibrado aqui embaixo, se tivesse dando um valor diferente de zero nessa somatória aqui, tá bom? Então, feita a verificação do equilíbrio ali, feito o equilíbrio, verificado o equilíbrio da sua malha, vocês partem para o cálculo ali das pressões. No trecho A1, eu tenho minha pressão. Quanto que era a minha pressão? Minha pressão era 3 kgf, né? Quilograma força por centímetro quadrado. Transformando isso para 3 kgf vezes 10,33, né? 3 kgf vezes 10, 3322, vai dar aproximadamente 31 MCA, que é o que eu coloquei aqui. 31 MCA, tá? Aqui também. MCA, tá? Então, a partir daqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a minha pressão no ponto seguinte ali, né? No ponto do lado. Para isso, eu vou ter que calcular a perda de carga, certo? Ela tá igual aqui, mas aqui a diferença ali é pouca. Vai dar pouca perda de carga. O que vocês vão precisar fazer ali é até o ponto B, para saber a pressão no ponto B. Então, se ali eu tenho 31 MCA no ponto do A1, calculando aqui as perdas de carga em todos os trechinhos aqui, ó, todos esses trechos, perda de carga em todos esses trechos aqui, eu vou chegar aqui, eu vou ter que ter 32 e uns quebrados aqui para chegar com 31 aqui. Que a água vai ter que percorrer todos esses trechos aqui e vai dar perda de carga, entendeu?
isso aí. E aqui vai dar 32 aqui, 32 e 22, tá? No ponto B. Queria que vocês entendessem bem essa parte aí, tá? Queria que entendessem bem. Eu estou fazendo dessa forma aqui, que isso aqui tá tudo no mesmo nível. Quando eu sair do nível, vocês vão começar a perceber. Tá tudo no mesmo nível, tá? Tá assim, ó. Tá tudo no mesmo nível aqui, tá na mesma altura, tá na mesma cota, tá? Se nesse bico aqui eu tenho 31 MCA e a água para percorrer desse trecho aqui até aqui, ele gastou energia, então a energia daqui do trecho anterior, do trecho anterior aqui a montante, ele vai precisar ser maior, né? E as pressões aqui sempre serão maiores. Aqui vai ser maior que aqui vai ser maior que aqui vai ser maior que aqui, até chegar aqui, que eu verifiquei aqui no ponto B, que é 32, né? Mais ou menos isso, 32 e 22, que eu verifiquei aqui no que eu estava colocando. E daí, a partir dessa pressão do 32 ali, a mesma coisa eu faço para o outro lado, né? No outro lado aqui só está espelhado, né? Aqui 32, 31 está espelhado, né? Até 31 no ponto A, né? Os dois lados. Daí eu vou fazer até a VGA. A minha VGA é a minha válvula de governo e alarme, que é típico desse tipo de instalação hidráulica. O que eu sei da minha VGA? Eu sei que ela tem uma pressão de trabalho, eu sei que ela tem uma pressão máxima que ela admite, eu sei que ela tem uma perda de carga também. Eu preciso também considerar a perda de carga da minha VGA, que ela está ali no meio. Então, quanto de pressão na minha VGA, eu vou calcular a minha pressão na VGA, tá? Para verificar tudo isso daí. Tá? Então, mas para ter 32 MCA ali no meu ponto B, para ter 32 MCA aqui, nesse ponto B aqui, quanto que eu vou precisar de pressão aqui? Né? Eu vou fazer da mesma forma, do mesmo jeito. Eu vou ter um cotovelo, dois cotovelos, três cotovelos. Vamos ver quanto que é o cotovelo de 100 milímetros, tubulação de 100 milímetros. Tá? Aqui eu já estou aumentando um pouco a tubulação, tá? Aqui eu trabalhei com 65 e aqui eu quis aumentar um pouco. Né? Por que eu quis aumentar? Por conta da minha válvula aqui de governo e alarme, tá? Minha válvula VGA eu tenho em 4 polegadas e eu tenho em 6 polegadas, estou trabalhando com 4, tá? E ali para ficar uma coisa assim compatível, eu coloquei uma tubulação de 4 polegadas também, indiquei, né? De 4 polegadas. Então, tubulação de 4 polegadas, eu vou ter um diâmetro em metros de 0,1053, 0,1 mais ou menos, né? É o que vocês tinham aqui, né? Aqui, 114 menos 9, né? Vai dar mais ou menos isso que eu acabei de falar. Vai dar isso aqui. Então, vamos calcular aqui. Tentar deixar esses dois juntos aqui para vocês verem.
Acho que dá para dividir um pouco aqui. Então aqui, ó. Pronto. Vamos calcular aqui. Então, eu tenho um cotovelo, 2, 3 cotovelos nesse trecho que vai do ponto B até a minha VGA, né? Vamos ver quanto aqui é o cotovelo de 100. Meu cotovelo de 100, ele é, pegando esse cotovelo aqui, ó, 3,4 metros, tá? O comprimento respectivo ao meu cotovelo de 100, tá? Então, aqui no meu tem 3 vezes o 3,4. Aqui que eu tenho também ali de excentricidade. Eu tenho... É mais isso mesmo, né? Eu tenho mais isso mesmo. Eu tenho aqui um comprimento, um trecho aqui de tubulação de 113 metros. Eu tenho um trecho aqui de 9,73 e mais metade desse trecho aqui, né, de 3, esse trecho aqui todo aqui, ó, é 3,38 eu coloquei, tá? Então eu tô mais ou menos ali pondo 1,69 para um lado, 1,69 para o outro, então depois da minha VGA ali é 1,69, por isso que eu pus aqui 1,69, tá? Isso aí vai ser o comprimento total desse trecho que vai do B aqui até minha VGA, tá? É a mesma coisa, vou calcular a perda de carga com esse valor aqui que eu encontrei. Eu tenho minha equação aqui de Reis-Williams, né? Eu tenho minha vazão aqui em metro cúbico por segundo, tá? Eu tenho isso aí elevado a 1,85. A mesma coisa, tá? E daí essa perda de carga unitária aqui vezes multiplicado por meu comprimento total que eu acabei de calcular, que eu acabei de determinar, na verdade, né? Isso aqui, perda de carga, nesse trecho de tubulação aqui, por atrito, vai dar 5,43. Mas além disso, eu tenho também uma altura para vencer, né? Eu tenho uma altura aqui para vencer. Qual que é essa altura? É 9,73 mais um outro pedacinho de altura aqui que é 1,69 que eu tinha posto, né? 9,73 mais 1,69 vai dar 11,42 que eu tinha posto aqui, tá? 11,42, essa altura aqui, ó. Então, para chegar a uma pressão aqui de 32 metros, eu vou ter que ter quanto de pressão aqui na minha VGA? Eu vou ter que ter essa pressão aqui, ó, que é o que? 32 mais a minha perda de carga mais a minha altura que eu precisar. Isso aqui 49 metros coluna d'água que eu vou precisar na minha VGA ali, que eu vou ter na minha VGA, né? Ah, e daí eu verifico, minha VGA para ela tem uma pressão máxima de trabalho ali, ela admite 127, então tá ok, né? Eu verifiquei ali que eu tenho 49, ela tá dentro da minha pressão ali de trabalho, tá? E daí o que eu faço? Eu tenho que fazer agora até a bomba aqui também. Eu faço até a bomba também. Quando vocês forem fazer esse cálculo hidráulico, assim, para fazer protocolo, para fazer alguma planilha de cálculo,
Vocês não precisam colocar isso daqui, vocês não precisam colocar da VGA. Vocês têm que colocar mais a perda de carga dela, tá? Que a gente vai ver agora. Então ela vai entrar aqui mais como se fosse uma excentricidade só. Vocês vão fazer sempre do ponto de derivação até a bomba. Tá, aqui a verificação do cálculo. Só estou fazendo esse trecho aqui para mostrar para vocês, né? Essa parte aí da pressão de trabalho da VGA, tá bom? Então vamos fazer desse outro trecho aqui, esse pedacinho aqui, 1,69 mais 4,22. Aqui, 1,69 mais 4,22. Tá? Mais o que? Mais eu tenho um cotovelo aqui, tá? Cotovelo é 3, eu tinha visto lá que é 3,4, né? Cotovelo com diâmetro de DN100, né? 4,3. Mais a perda de carga também do que? Eu tenho aqui do meu registro de gaveta e da minha válvula de retenção, tá? Então eu tenho aqui minha válvula de retenção e minha gaveta. Vamos aqui. Gaveta 100. Gaveta 100 é 0,7, né? E retenção, no caso ali é horizontal, né? Isso aqui. Essa retenção aqui, 6,4, tá? 6,407. Então, somando tudo isso aí, vai dar um comprimento ali de 16,41, tá? 16,41 vezes o que? Vezes o que vocês tinham calculado aqui de perda de carga unitária, tá? Perda de carga unitária tá multiplicando aqui já, tá? Vai dar um valor de perda de carga. Ah, não, pera aí. Eu tô falando aqui desse primeiro trecho aqui, né? Então é aqui em cima. É aqui em cima. Essa soma tudo aqui vai dar 151,62, né? Vezes essa perda de carga unitária aqui, que vai dar esse resultado aqui, né? Ah, tá. Aqui tá certo. Aqui é 16,41 da VGA até a bomba, né? Tava vendo certo mesmo. É 3,34 mais 6,60, 16,41. Esse trecho aí, tá, gente? Desculpa. Só que daí o que vocês vão ter nesse trecho aqui também? Vocês vão ter a perda de carga da VGA, tá? O trecho de carga, a perda de carga da VGA, vocês não tem nessa tabelinha aqui que eu tinha passado, vocês têm que pesquisar também. Vocês não tem nessa tabela aqui, vocês terem que pesquisar o catálogo que vocês vão estar usando. Vocês vão no fabricante e conseguem o catálogo. Só dá uma pesquisada. É fácil de encontrar essas informações na internet. Aqui, ó. No caso que eu estou escolhendo essa VGA aqui de 4 polegadas, né? Eu calculo minha perda, verifico minha perda de carga por esse cálculo aqui, por esse ábaco aqui. Eu verifiquei já, ia dar mais, dá isso aqui, ó, 0,70, que é respectiva a 1 PSI. Ela vai dar aqui mais ou menos aqui, ó. Vocês têm que ver aqui que também vocês estão com
A vazão está sendo dada aqui em galões por minuto. Vocês estão trabalhando litro por minuto, metro cúbico por segundo. Vocês têm que fazer essa transformação, tá? É de unidades aí, tá? No caso, a transformação pela vazão que eu estava trabalhando. Não se esqueça também que a vazão aqui, nesse trecho aqui, não é essa vazão aqui, ó. No caso ali que eu calculei, né? 378,42. É a soma das duas vazões que vem ali, né? Então vai dar 700, vai dar mais ali, né? A vazão que entra ali, tá? Aqui, deixa eu pegar minha folhinha aqui. Aqui, por exemplo, ali o 300 e pouco, eu tava vendo isso aqui, né? No caso que eu tinha feito aqui, da outra verificação, dava 510 aqui, né? Vem 510 para um lado, vem 510 para o outro, então, mas eu estou trabalhando com essa vazão aqui, que é a soma, né? É a vazão que vem da coluna e entra aqui, tá? Essa tubulação aqui, ela vem, ela sobe, ela entra na minha malha aqui, tá? Então, a vazão ali, vamos ver. Minha vazão aqui tá dando essa daqui. Cadê? 756,84,84 dividido por 60 para ficar litros por segundo, né? Aqui eu dividi por 1000, né? Para transformar, que essa equação aqui trabalha em metro cúbico por segundo, né? Então eu transformei litro por segundo em metro cúbico por segundo. Aqui calculo a perda de carga e somei com a perda de carga ali da minha VGA. É que aqui a VGA eles já dão em perda de carga, já eles não dão em método de tubulação. Isso aqui já é a perda de carga, tá? A perda de carga vai dar uma pressão de, no caso aqui, né, que eu tinha aqui mais ou menos 200 galões por minuto, que eu calculei lá, ela vai dar mais ou menos 1 PSI, tá? É isso aí, 1 PSI, que é respectivo a 0,70 MCA, tá? Isso aqui vai ser minha perda de carga desse trechinho aqui. Perda de carga desse trecho aqui, que é da bomba até a VGA, né? Mas a pressão na VGA eu tinha calculado aqui, tá dando 49, né? Então, quanto que eu vou precisar de pressão aqui na saída da bomba para chegar aqui com 49? Quanto que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma pressão maior aqui, né? Então vai ser 49,08 mais a perda de carga, mais essa altura aqui para vencer, certo? E a altura tá, como tá pegando no meio da tubulação ali, é 1,69, né? Então vamos ver. Aqui é 49 mais 1,69 mais a perda de carga. Quanto que eu vou ter lá? 52 mais ou menos, né? 52 aqui. Então essa daí vai ser a pressão que minha bomba precisa mandar. Então vai ser a minha pressão da bomba. Com que vazão? Com a vazão que eu estava tendo ali no meu circuito aqui, tá? A vazão que está tendo aqui, ó. Nesse trecho de tubulação. Aqui, nesse caso aqui que tinha visto, é 756,84 litros por minuto.
tá? Daí o que eu vou fazer? Definir a pressão e a vazão da bomba. Que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pressão da bomba, essa vazão da bomba, e vou transformar em metro cúbico por hora para poder entrar no ábaco da minha bomba e obter a minha bomba. Vamos abrir aqui, fechar algumas coisas, tem muita coisa aberta. Isso aqui eu não vou precisar. Isso aqui não vou precisar. Isso aqui também não. O que eu vou precisar? É isso aqui. Se vocês também, esses ábacos de bomba é muito fácil achar na internet. Se vocês não tiverem, eu posso mandar também. Tá? Só pedir aí que eu mando. Tá ok? Vocês vão precisar entrar com a vazão da bomba aqui. Primeiro, vocês vão escolher o rotor. Tá? Vocês têm aqui a rotação de 1750 rotações por minuto. Você tem as de 3.500 rotações por minuto. Eu vou escolher 3.500 rotações por minuto. Tá? Para explicar, aqui eu vou ter uma vazão de, eu calculei transformando aqui, né, para metro cúbico por hora, vai dar mais ou menos 45,5 metro cúbico por hora nessa vazão que eu tinha calculado aqui, né? E daí eu vou entrar com a pressão também. A pressão na bomba tá dando de quanto? 52, né? 52 aqui vai dar um pouquinho acima desse 50 aqui, né? 45 vai dar mais ou menos um meio aqui, né? Então vai ficar entre esses dois aqui, entre essas duas bombas aqui, tá? Eu vou escolher essa maior aqui, tá? Eu vou escolher a 40-60. 40-60 é essa daqui, ó. Vocês vão ver aqui, confere aqui a rotação, beleza. Conferiu, né? Isso aí. Aqui da mesma forma, a minha vazão lá tava dando quanto? 45, né? 45 é aqui, né? 45 é aqui. 52 era a minha pressão da bomba. Minha altura manométrica era aqui, né? 42. Então, eu estou entre um rotor de 160 e 166. Eu vou escolher a maior, tá? 166. 166 aqui, para minha vazão de 45 metros cúbicos por hora. Eu venho aqui, ó, tá vendo? Acompanha o cursor do mouse ali. 45. Bateu aqui no meu gráfico respectivo a 166. E rebato aqui, ó. Acompanha lá o cursor do mouse. Vem aqui e rebato aqui. Vai dar um pouco acima ali de... Vai dar entre 12 e 4, né? Vai dar mais ou menos 13, potência de 13 cavalos vapor. Tá? E da mesma forma aqui, ó, 45, 45. Eu vou ter aqui o meu NPSH, que é a respectiva altura de sucção ali. Isso aí vai ser dado com mais detalhe também mais para frente.
mas vai dar aqui mais ou menos. Vai dar quase 2,5, né? Mais ou menos 2,5. É isso aí, pessoal, que eu queria que vocês fizessem, tá? Vocês determinaram ali as suas perdas de carga, determinaram a bomba e esse trecho de sucção aqui, vocês não precisam ver, é só ver essa parte aí mesmo, pegar aqui pelo ábaco, indicar certinho aqui o seu NPSH, vocês precisam. E é isso, pessoal. É isso aí que é para entregar por enquanto, tá? Façam isso daí. Façam. Se precisar de prazo, me dá um toque. Senão, vou encerrar a matéria já. Vai ser encerrada. O limite dela é dia 1 de agosto, tá? Faz isso. Me dá esse toque aí. Manda mensagem no fórum. Esse vídeo aqui vou estar colocando no fórum também. Mas manda mensagem lá, qualquer dúvida, qualquer problema, por favor. Tá bom? Não fiquem sem falar no fórum não, tá, pessoal? Desejo uma boa noite aí para vocês e bom trabalho. Tchau.